Eu sou Janira Oliveira Costa, sou responsável pela Bioforense, Projetos Educacionais. É um curso especializado em formação de mão de obra para a área forense. Engloba tanto a área de perícia quanto dos demais profissionais ligados à segurança pública. Nós da Bioforense, juntamente com a Folha Dirigida, estamos disponibilizando material para estudo relativo ao concurso, cujo edital foi publicado no último dia 19. É o concurso para o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, o IGP. O IGP publicou 2 editais. O edital número 1, que prevê vagas para perito criminal, e o edital número 2, que prevê vagas para perito médico legista e técnico em perícias. Tanto técnico em perícias no geral, quanto técnico em perícias na área de radiologia. Bom, antes da gente falar do edital em si, é interessante que a gente fale um pouquinho aqui da atribuição desses profissionais, ou melhor, das atribuições desses profissionais, que não são poucas e são de grande responsabilidade. O perito criminal é alguém que forma prova material, tanto relacionado à área de formação acadêmica dele, né? Tem para algumas áreas de formação acadêmica, para muitas áreas, inclusive. Aqui, relativo ao edital do IGP, são algumas áreas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tanto o profissional pode confeccionar laudos dentro da sua área específica de formação acadêmica, quanto ele pode confeccionar laudos em área de perícia geral. O que seria perícia geral? É um tipo de exame pericial que o profissional não traga previamente da formação acadêmica conhecimentos para tal. São perícias necessárias cujo ofício é ensinado depois que o candidato é aprovado no concurso durante a formação dele na academia para ocupar o cargo. Por exemplo, balística forense, documentoscopia. Documentoscopia é exame de documentos para verificar a veracidade do documento, exames grafotécnicos para ver aquela grafia, aquela assinatura, se saiu daquele punho escritor ou não, exames de locais de crime, né? Não há formação acadêmica prévia, análise de exame de local de crime, exame de local tanto de morte violenta, como um exame de local de homicídio, como um exame de local de acidente de trânsito, ou de furto, ou qualquer outro tipo de crime. Esse profissional pode tanto trabalhar em laboratório, dentro da sua formação acadêmica, um laboratório de balística, de documentoscopia, coisa parecida, como ele pode trabalhar na rua, examinando, analisando locais de crime. É um CSI, né? Muito bem. Esse é o perito criminal. O perito médico legista, ele vai trabalhar em funções inerentes ao Instituto Médico Legal. Mas ao contrário do que o leigo pensa, o médico legista, ele não trabalha somente com exames necroscópicos. Ele pode trabalhar com exames necroscópicos, né, examinando o cadáver, tanto para verificar causa-morte, tempo de morte, identificação do cadáver, identificação do corpo, como ele pode trabalhar com o exame do vivo. Exame do vivo para os casos de crime sexual, para a constatação de um crime sexual, os casos de análise e exame em pessoas vítimas de lesões corporais, para caracterizar a lesão, verificar o tempo da lesão. Então, o legista, ele atende tanto ao cadáver, né, ao morto, quanto ao vivo. Inclusive, a gente tem, nesse caso do IGP, vaga para médico legista no geral e para médico legista dentro da especialidade de patologia e de psiquiatria. Então, esse profissional, além de trabalhar em medicina legal geral, vai fazer exames patológicos e exames psiquiátricos, né, para saber como anda a saúde mental do periciado. O técnico em perícias, ele é, na verdade, um auxiliar de perícia, é um auxiliar do perito. Então, qualquer função auxiliar pode ser realizada por ele. Pode ser realizada a função dentro da necrópsia, de dissecção de cadáver, por exemplo, de coleta de material para envio para os laboratórios para serem analisados, coleta de material para exame de genética, coleta de material para exame entomológico, como esse profissional pode realizar outras funções, por exemplo, função administrativa dentro do instituto, dirigir viaturas, né? Todas essas funções são realizadas por esse técnico. A gente tem técnico de perícia no geral e tem o técnico de perícia na especialidade de radiologia.
Esse profissional, além de todas as funções que nós já conversamos aqui, ele pode, obviamente, trabalhar nas funções específicas de formação dele, né? Nos exames radiológicos. Os exames radiológicos são extremamente importantes para nós, é uma ferramenta forense extremamente importante. Serve para verificar uma fratura, por exemplo, numa lesão corporal, serve para identificar uma fratura, para identificar um cadáver por comparação, serve para localizar um projétil dentro do corpo. Então ela tem funções variadas, ok? Muito bem. Esse edital, esses editais, que foram dois, o edital 001 é o edital que prevê vagas para perito criminal, 35 vagas no total, e o edital número 2 prevê vagas para perito médico legista e técnico em perícia. O edital 001 tem essas vagas distribuídas em algumas especialidades. São 4 vagas para computação forense, 9 vagas para engenharia civil, 9 vagas para engenharia mecânica, 3 para engenharia elétrica, 3 divididos aí em química e engenharia química, 4 concorrendo vagas entre biomedicina, farmácia e ciências biológicas, biologia, e 3 vagas para psicologia forense. Para o edital 2, a gente tem vagas para perito médico legista e para técnico em perícia. Para perito médico legista, são 29 vagas para legista no geral, 3 vagas para o patologista e 3 vagas para o psiquiatra. Enquanto que técnico de perícia no geral há uma previsão para 21 vagas e para técnico em radiologia, 15 vagas. Quanto à remuneração, o perito, tanto faz o perito criminal ou o perito legista, tem um salário inicial de R$ 9.556,78 por 40 horas semanais, enquanto o técnico tem um salário de R$ 3.053,81. Toda a inscrição é feita através do site da Fundatec, que é responsável pelo concurso, no site www.fundatec.org.br. A taxa para perito é de R$ 182,41 e a taxa para técnico é de R$ 80. O processo seletivo está dividido em 3 fases. A fase 1, que é a fase teórica, são das provas teóricas. A fase 2, o candidato será analisado psicologicamente. E a fase 3, haverá uma sindicância da vida pregressa do candidato, para saber se ele tem condições morais, criminais, de ocupar um cargo que, na verdade, é um cargo que trabalha para a justiça, para a formação de prova técnica, nesse caso. A prova teórica objetiva é uma prova com 80 questões. Dentre essas 80 questões, 40 são conhecimentos específicos e 40 são de conhecimentos gerais. Para conhecimentos gerais, para perito, tanto faz perito criminal ou perito legista, a prova será dividida em 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de legislação aplicada, englobando aí direito administrativo, constitucional, processo penal e os estatutos, mais 5 questões de língua inglesa e 5 questões de raciocínio lógico. A prova específica para perito criminal tem 15 questões específicas de cada área, ou seja, profissional que é da computação gráfica tem 15 questões de computação, o da engenharia, 15 de engenharia, o da biologia, 15 de biologia e assim sucessivamente. Além das questões específicas, tem 10 questões de medicina legal e 15 questões de criminalística. O médico legista tem 25 questões de medicina legal no geral e 15 questões de criminalística, enquanto para patologista e para o psiquiatra, o número de questões de medicina legal no geral diminuem. Eu tenho 15 questões de medicina legal, tanto para patologista quanto para psiquiatra, e aí no caso da patologia eu tenho 10 questões de patologia forense, no caso da psiquiatria eu tenho 10 questões de psiquiatria forense. Além disso, mais 15 questões de criminalística. O técnico em perícia, tanto o técnico em perícia geral quanto o técnico em perícia na especialidade de radiologia, ele terá 15 questões de biologia, química e física e 10 questões de medicina legal no geral. O técnico no geral terá mais 15 de criminalística. E o técnico em radiologia tem apenas 10 questões de criminalística geral, porque 5 questões são específicas de radiologia.
Importante ressaltar aqui que o técnico tem como pré-requisito o ensino médio. No caso do radiologista, ele tem que ter, além disso, óbvio, o ensino técnico de radiologia e tem que estar inscrito no conselho de classe da categoria, conselho regional. O perito, tanto o legista quanto o criminal, dependem do diploma de graduação na sua área específica e, além do diploma da graduação, ele precisa estar inscrito no conselho de classe também. Lembrando aí que o patologista e o psiquiatra precisam da especialidade de patologia e de psiquiatria. Bom, aí a gente tem uma visão geral do que é o concurso do IGP. Vocês devem ficar atentos, porque a Bioforense, em parceria com a Folha Dirigida, disponibilizará material para que você possa estudar, possa melhorar, direcionar o seu estudo. Se você estudar bastante, você consegue. Quero te ver lá, com uma vaga no IGP, hein? Até outra oportunidade.